João 3,16 diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, que foi lida nesta casa nessa noite. Pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco. Você já tem ministrado, Senhor, das mais diversas formas aqui, mas nós sabemos que o Senhor ainda tem algo mais a acrescentar para nós. Por isso fala, Senhor, com a tua igreja, fala com o teu povo, fala com os meus irmãos, Senhor Jesus, que estão ouvindo esta mensagem, que irão ouvir esta mensagem neste momento. Senhor, trabalha, Senhor, que os nossos corações vão estar abertos. Tira as barreiras, tira os impedimentos. Senhor Jesus, que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos olhar para o Senhor, Pai. Por isso que eu diminua hoje e o Senhor cresça. Senhor, eu sou apenas o teu instrumento, Senhor Jesus. Eu sou como os nossos irmãos que aqui estão, Senhor, nós somos iguais, mas em Ti nós somos transformados. A Tua palavra nos transforma, nos cura, Senhor. A Tua palavra, Senhor, nos ministra. Por isso, ministra nossos corações, fala conosco, é o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, uma palavra bem conhecida de todos nós, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele veio para mudar a história da humanidade. Ele não veio no primeiro momento, como ele mesmo diz, o próprio Cristo está dizendo. Deus enviou o seu Filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é a porta da graça de Deus, que ainda está aberta, mas vai chegar o momento que essa porta, ela se fechará, e se você não entrar por ela, se você não aceitar esta graça, você perecerá. Tanto que ele vai dizer aqui, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito. E o julgamento é este, que a luz veio e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a pergunta para nós é, o que nós temos amado? Deus tem falado hoje durante o culto inteiro, e é engraçado que como a palavra de Deus vai de confronto, Ele está falando sobre nós enxergarmos o Senhor, sobre nós olharmos para o Senhor, não olharmos para os homens, mas olharmos para Jesus. Então a palavra vai ser um complemento de tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi falado já, desde os louvores até a palavra introdutória, até a palavra de oferta, e ela chega a esta palavra nessa noite. Então, irmãos, para a gente ter uma introdução daquilo que Deus quer falar conosco, com base naquilo que nós lemos do Evangelho de João, nós poderíamos afirmar hoje aqui, que Jesus, ele ocupa o primeiro lugar em duas listas totalmente opostas. Jesus ocupa o lugar na lista totalmente oposta daquilo que a gente possa imaginar. Na primeira lista, nós poderíamos dizer que Jesus é o personagem mais amado do mundo. Jesus é o personagem mais amado do mundo. Não existe nenhum personagem tão amado quanto Jesus em toda a história. As pessoas boas que passaram, que poderíamos falar, que poderíamos citar, todas elas se foram, e com o tempo
todas foram esquecidas. Mas Jesus não é esquecido. Jesus, ele é o mais amado da história. E como nós sabemos disso? É muito simples. É só nós olharmos à nossa volta. Para Jesus foram feitos catedrais, igrejas, templos. Para Jesus se fazem músicas. Para o Senhor se fizeram séries, filmes, livros. Por causa das palavras de amor de Jesus, se construíram orfanatos, se construíram asilos. Hoje existe ajuda humanitária, porque um dia Jesus falou que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E tantas coisas que nós poderíamos citar, enunciar aqui, enumerar aqui, nasceram no mundo, graças a esse amor. A esse amor que se entregou na cruz por nós e que revolucionou a forma de pensar e de agir das pessoas. Então todas as pessoas que recebem, que conheceram essa palavra, que ouviram ao menos essas palavras, foram tocadas por Jesus. Então muitas coisas surgiram. E essa é a parte linda que a gente pode dizer. Então Jesus, dentro da história, ele é o mais amado de todos, mas num caminho oposto. Também poderíamos afirmar que Jesus é o personagem mais odiado do mundo. Ele ocupa duas listas. Nós poderíamos hoje citar, por exemplo, Hitler, mas nem ele tem tanta aversão. Você não vê ninguém ofendendo o nome de Hitler, xingando, na mesma proporção que é o nome de Jesus. Quando se fala de Jesus, se pegássemos tantos outros ditadores que passaram por essa terra, filhos das trevas, irmãos, que surgiram ao longo da história, nenhum deles receberam tanta aversão quanto o nome de Jesus. A saber, creio que ninguém nunca ouviu isso. Eu nunca ouvi. Ninguém queimou, ninguém degolou, ninguém crucificou os seguidores de Hitler. Alguém ouviu alguma história de algum seguidor de Hitler que foi crucificado, que foi queimado, que foi torturado? Mas os cristãos, eles foram crucificados. Os cristãos, eles foram incendiados. Os cristãos, eles foram degolados. Até hoje é assim, irmãos. Milhares de cristãos são mortos por seguirem a Jesus. Você pode falar, pastor, não. Meu irmão, todo mês a gente tem enviado lá no grupo da igreja, no WhatsApp, a revista do Portas Abertas, para que vocês possam acompanhar, é só ler. Ali no mural tem lá a lista da igreja perseguida, dos países que sofrem maiores perseguições no mundo. E lá eles são extremamente perseguidos. Aqui, a perseguição no Brasil, ela é pequena. Existe uma perseguição muito mais ideológica, intelectual, mas a perseguição nos países, inclusive no Oriente Médio, ela é terrível, irmãos. Até os dias de hoje, nós oramos, a pastora orou. Nós temos orado pelas crianças. Quantas crianças, nós vemos histórias de crianças que aceitaram a Jesus e elas são abandonadas pelos próprios pais. Quantos que decidiram pelo Senhor, que conheceram a verdade, mas eles são encarcerados por isso, eles são mortos, eles são obrigados a negar ao Senhor, e muitos não negam e entregam as suas próprias vidas por amor a Jesus. Quantos mártires estão entregando a sua vida por amor a Jesus? Então, Jesus, ele é o mais amado, mas também o mais odiado. Por isso a gente vê festas para honrá-lo e festas para ridicularizá-lo. É só você ver o carnaval.
Hoje eles fazem questão de fazer festas para ridicularizar ao Senhor. Agora, com o passar do tempo, as pessoas, até mesmo, irmãos, até mesmo aquelas que dizem amar a Jesus, porque tem aquelas pessoas que falam assim: não, eu amo a Jesus, não, eu amo, não, eu amo a Jesus. Até mesmo essas, com o passar do tempo, elas vão transformando Jesus em algo que ele não é. Alguns vão tratando Jesus em algo que ele não é. Por exemplo, alguns o transformam em um curandeiro. Jesus é aquele que cura, que só vai curar, só vai fazer isso, só vai fazer aquilo. É isso. Jesus é só um curandeiro. Para muitos, Jesus, ele é um banco de investimentos. Então você tem que dar isso para você receber aquilo. Você tem que dar aquilo para você receber mais aquilo outro. E as pessoas vão dando, porque elas começam a olhar a esse Jesus, que é um investimento. Então eu vou fazer porque ele vai me trazer um benefício. Então nós conhecemos um Jesus que vai me beneficiar de alguma forma. Para outros ele é um ditador. Para outros ele é um profeta. Para outros ainda ele é um santo qualquer. Em Mateus capítulo 16, versículo 13, Jesus vai fazer a seguinte pergunta aos seus discípulos, porque aquilo, o que acontece hoje, também não era muito diferente do que vinha acontecendo naquela época. Então Jesus, ele chega para os seus discípulos, ele vai fazer a seguinte pergunta, diz assim, Mateus 16, versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus está ouvindo dos seus discípulos, olha o que as pessoas estão dizendo quem eu sou. E hoje o Senhor está fazendo a pergunta para mim e para você, quem eu sou para você? Quem sou eu para você? E aí, mas Jesus ele continua. Jesus está caminhando com os discípulos, está ensinando, ele é um mestre. Aí Jesus se direciona agora para os seus discípulos e ele vai dizer assim, tá, eu entendi. Vocês falaram que é isso que as pessoas estão me considerando, é isso que eles dizem quem eu sou. Mas e vós? Continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, qual é o problema? O problema, irmãos, é que as pessoas estão tendo experiências com aquilo que fizeram de Jesus, que tornaram Jesus. Muitas pessoas estão tendo experiência com aquilo que foi dito sobre Jesus, o estereótipo de Jesus. Muitas pessoas estão tendo esse tipo de experiência com aquilo que falaram que era o Evangelho, com aquilo que falaram que era Jesus. Estão pregando um falso evangelho e mentem acerca de Jesus. Qual o resultado de tudo isso? As pessoas têm uma experiência ruim na igreja. Só que sabe quem é engraçado? Elas acham que tiveram uma experiência ruim com Jesus. Mas na verdade, tiveram uma experiência ruim com aquilo que falaram de Jesus. E não é o Jesus da Bíblia. Até usaram a Bíblia, mas distorceram a verdade do Evangelho. As pessoas abandonam a fé porque tiveram experiências ruins com igrejas, com pastores, com pessoas.
As pessoas abandonam a fé porque elas se decepcionam com doutrinas falsas, com ensinamentos falsos. Abandonam a fé por causa de erros das pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer e mostrar para vocês hoje é que note que a decepção como um todo está sendo gerada por causa de experiências ruins, mas nenhuma delas tem a ver com Jesus. As pessoas culpam Jesus, mas nenhuma delas tem a ver com Jesus. Mas aí pode dizer, mas pastor, a pessoa que me decepcionou, ela era alguém que falava de Deus. Ok, irmãos, então você se decepcionou com alguém que fala sobre Deus, e não com Deus o qual a pessoa fala. Talvez essa pessoa não conheceu a Deus na profundidade, porque esse Deus que nós estamos pregando, você pode sentir a presença dele, você pode ler sobre ele a palavra, você pode provar dele por você mesmo. Você não precisa do pedágio para você poder passar e chegar até ele. O véu do templo se rasgou, e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje você pode experienciar algo com ele. Você não precisa necessariamente ter o pedágio, a figura de alguém que vai te levar. E o problema é que as pessoas estão vivendo assim. Elas vão atrás do pedágio para conhecer a Deus. E o pedágio, ele vai impor condições, vai trazer muitas vezes falsos ensinamentos. O pedágio muitas vezes vai trazer engano. E muitos de nós caímos nisso. Jacó era um exemplo que mantinha um relacionamento distante com Deus. Às vezes a gente está assim. A gente se espelha no pastor, a gente se espelha no líder, a gente se espelha quando a gente não vai se espelhar em pastor nenhum. O nosso espelho é Jesus. Nós somos feitos imagem e semelhança dele. Ele é o nosso espelho, ele é o nosso alvo, ele é o nosso foco, irmãos. E o Jacó, ele começa a viver as experiências dele, mas com um distanciamento de Deus, apesar de Deus falar com ele. Deus se revela a ele, até quando ele sai fugido da casa do pai dele, Deus vai se revelar a ele. Deus vai ter encontro com ele, ele vai ter a visão. Deus vai estar com ele, Deus vai estar ministrando com ele. Mas nós já ministramos aqui o que é o diálogo. A maior parte do diálogo de Jacó é sempre o quê? O Deus do meu pai, o Deus do meu avô. Nunca é o Deus dele, é o Deus de alguém, mas não é dele, porque ele mantém uma distância no relacionamento. Então muitas vezes eu e você agimos assim. Nós começamos a viver uma vida, queremos viver uma vida para Deus, mas nós colocamos um distanciamento e nós aceitamos que o pedágio esteja por nós. Nós agimos como o povo hebreu, que vai dizer para Moisés: ó, vai você, sobe você no monte, o que Deus falar, você fala para a gente e a gente segue. Quando Deus queria tornar o povo o quê? Uma nação de reis e sacerdotes. Mas nós mesmos vamos nos afastando e vamos colocando a nossa esperança muitas vezes em pessoas, ao invés de depositar em Jesus. Por isso nós vemos muitas pessoas desanimadas, se afastando, se distanciando e culpando a Jesus, quando o problema delas não é Jesus, o problema são as pessoas, e elas estão colocando as esperanças nas pessoas. E entenda algo, meu querido: pessoas decepcionam, as pessoas nos decepcionam. A tendência é que, se você caminhar muito perto de mim, irmãos,
Em algum momento eu vou decepcionar você. Em algum momento eu vou falar uma coisa que você não vai gostar. E eu vou decepcionar você. Você fala assim, poxa, mas o pastor, não, eu esperava que... Não é assim. E vice-versa, irmãos. Eu vou caminhar com vocês. Daqui a pouco eu vou ver uma coisa e falo assim... Mas entenda algo. Jesus não decepciona ninguém. Então todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Porque tem aqueles que se afastam e vão falar assim, não, mas porque eu fui ferido e não sei o que. Aí, meu irmão, naquele grande dia você não vai ter essa desculpa de falar, Jesus, mas é porque pisaram no meu calo, porque me humilharam, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo outro. Aí você vai ouvir algo bem forte e profundo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós somos indesculpáveis. Você é indesculpável, eu sou indesculpável. Nós temos os recursos. Se nós olharmos para o céu, nós já podemos enxergar a glória de Deus. Todos nós somos indesculpáveis. Mas quantas pessoas cheias de orgulho culpam a Deus por todos os seus problemas? Porque na realidade não conheceram a Deus, ou na realidade ouviram de um Jesus, de um Deus que não é o Deus da Bíblia. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês nessa noite. Então, igreja, a gente precisa sair daqui hoje colocando na nossa mente que os nossos olhos, que você não pode olhar para as pessoas, porque as pessoas erram, as pessoas falham, mas Jesus não. Você não pode olhar para os fatores externos, você não pode olhar para as lutas, você não pode olhar para as perseguições, mas você precisa olhar para Jesus. Fixar os teus olhos no autor e consumador da nossa fé. Porque se os nossos olhos estiverem nos problemas, nós vamos desanimar. Mas nós pregamos o que nós não vivemos? Daquilo que nós vemos, mas do que nós cremos. E se não acontecer, irmãos, é porque o Senhor não quis. Mas o Senhor tem algo reservado muito melhor para mim do que isso aqui. Às vezes as pessoas estão se degladiando pelas coisas desta terra, quando o nosso foco tem que estar em Jesus, tem que estar naquilo que é eterno. A Bíblia vai dizer que o jovem rico, ele chega diante de Jesus porque ele tem falta de algo. E ele chega para Jesus: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E aquela pergunta, dentro daquele ambiente da época, seria até uma pergunta estúpida, por assim dizer, porque qualquer um que tinha um mestre já sabia qual era a resposta: honrar a Deus, seguir os mandamentos, não pecar. Mas aquele jovem, ele chega diante de Jesus, ele está procurando viver isso, mas ele sente que ainda está faltando algo. Ele sente que ainda tem algo que não... Então ele chega para Jesus como quem está pedindo: eu sei que está faltando algo para mim, e eu espero que você me ajude. Ao ponto que Jesus fala assim: olha, falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E é interessante que Jesus, para esse jovem rico em específico, Jesus fala para ele: vem e me segue. Para muitos Jesus fala assim: vá e não peques mais. Mas para esse jovem, Jesus fala: vem e me segue. O que a gente pode talvez imaginar, por que será? A Bíblia vai dizer que Jesus teve compaixão, Jesus o amou. Por que será? Porque essa história
ela é muito parecida com do próprio Jesus. Ele era o jovem rico. Ele é o jovem rico. Ele tem todo o poder. Mas ele abriu mão de tudo. E o que ele está fazendo, dizendo agora para o jovem rico, não é nada daquilo que ele mesmo não fez. Então Jesus não vai pedir algo para mim e para você que ele já não tenha feito. Ele fez. Ele abriu mão de sua glória, ele era o Senhor de tudo, tudo era dele. Aquela riqueza que o jovem rico tinha, comparada a Jesus, não era nada. Mas Jesus fala assim: olha, abandona tudo, dá aos pobres e me segue. Mas ele vai embora triste, porque na realidade ele achava que a riqueza conseguiria de alguma forma, as posses, o dinheiro, ele conseguiria de alguma forma preencher, ainda que momentaneamente, suas necessidades, porque ele poderia comprar. Então ele vai embora, mas Jesus o amou, porque é isso que Jesus está falando assim: você ainda está preso nisso, você tornou o dinheiro o teu Senhor. Você está obedecendo tudo, você está fazendo tudo, mas você está esquecendo de uma coisa: eu sou o teu Senhor. Então, irmãos, aonde a gente está fixando os nossos olhos? Você precisa aprender a olhar para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Eu separei aqui da versão da nova tradução da linguagem de hoje, que eu achei que ficou muito pertinente e mais fácil de entender. Diz assim, Hebreus 12, verso 1: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Deus está falando para você: deixa de lado tudo aquilo que possa atrapalhar você, e o pecado que se agarra firmemente em nós. Você sabe que é errado, mas o pecado fica, né? Existe um louvor que fala assim: mas todo dia o pecado vem e me chama. Então ele se agarra firmemente em nós, ele não quer sair. Eu lembro porque hoje pela manhã foi engraçado, enquanto eu estava estudando a palavra, a Beca parou do meu lado. Eu falei: você quer que o papai pregue para você, filha? Aí ela encostou do meu lado e falou assim: quero. Então eu comecei a pregar para ela, só que eu, assim como eu prego para minha esposa, então dessa vez eu comecei pregando primeiro para ela, e depois fui pregar para minha esposa, mas para ela eu tinha que usar uma didática diferente, para que ela pudesse entender. Então eu fui falando sobre o pecado. Falei assim: sabe quando a gente fala que você não pode fazer tal coisa, filha? Mas aí o pecado vem, sopra, e aí você acaba fazendo. A gente tem que se desembaraçar disso. O pecado tenta agarrar a gente tem que tirar ele da nossa vida. A gente não pode deixar. Então é isso que Deus está falando: deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, olha lá, sem desanimar. Vai ter luta, vai ter aflição, vai ter dificuldade, irmãos. Jesus não falou que vai ser fácil. Pessoas falaram que você vai servir a Jesus e é só vitória, é só vitória, é só vitória. Mas Jesus já falou: no mundo tereis aflição. Ele já falou. Essa é a palavra de Deus. E aí ele continua: continuemos a correr, sem desanimar. A corrida marcada para nós, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Fixos em Jesus, não é no homem, é em Jesus. Pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Olha que coisa linda agora. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Ele sabia o que iria enfrentar, mas ele não permitiu. Ele não deixou que aquilo que viria pela frente, que era muito duro, muito difícil, o desanimasse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. A minha vida, a tua vida. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos resgatar.
Deus enviou Jesus não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É o que nós lemos de João, capítulo 3, verso 17. Então, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Imagina, eles estavam lá fazendo um pouco caso de Jesus, mas Jesus estava morrendo por eles. Assim vocês não desanimem, não desistam. Então o primeiro ponto que Deus está falando para você é: olhe para Jesus, não desanime, não desista. Jesus está, a porta da graça está aberta, mas será que nós estamos entrando nela? Ou será que nós estamos fora dela? Será que você já entrou? Será que você está pensando se você vai entrar? Será que você nem entrou ainda? Você está longe dessa porta? Jesus está nos alertando, Jesus está nos dando oportunidades, Jesus está chamando a sua igreja a um despertamento, Jesus está chamando as pessoas a um despertamento, porque Ele diz: eu venho sem demora. Agora, o texto que lemos, irmãos, na realidade ele é um desfecho de uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. Vocês conhecem a história. O Nicodemos agora, ele vai à noite, João capítulo 3, a partir do verso 1. Nicodemos, ele vai até Jesus à noite. Ele quer olhar para Jesus, mas ele não consegue deixar de olhar para as coisas externas. Por isso Deus está falando: fixa os teus olhos em Jesus. Então, sobre isso, eu quero deixar 2 pontos para a gente pensar. E o primeiro ponto que eu quero deixar para você pensar hoje é básico: olhe para Jesus e não para os homens. Olhe para Jesus e não para os homens. Como sabemos, Nicodemos é um religioso. Ele é alguém influente na religião. E ele vai procurar Jesus à noite. E quando a gente lê a história, quando a gente se debruça na palavra, a gente vai lendo o contexto, a gente consegue concluir que na realidade, a gente vai concluindo que ele vai à noite porque talvez ele tenha medo de ser exposto. Ele está indo à noite porque ninguém está vendo ele. Ele tem medo do que vão pensar dele. O que vão falar de mim? Eu imagino então que Nicodemos, ele pode ter pensado, né? Eu imagino na minha mente. Eu imagino Nicodemos ter pensado: bom, eu estou ouvindo falar desse Jesus e o cara era um estudioso. Espera aí. Não pode ser. Está batendo. É alguma coisa que está encaixando aí. Será que a gente não está percebendo? Será que eu não estou percebendo? Mas o Nicodemos ainda está começando. Então talvez ele está pensando assim: eu não posso perder o que eu tenho por causa de Jesus. Eu não posso. Eu não posso perder o que eu tenho para experimentar essa fé. Jogar tudo para o alto. Desistir de tudo. Não, eu não posso fazer isso. Ele está pensando com ele. Então Nicodemos, ele vai à noite encontrar Jesus, porque na cabeça dele, ele tem muito a perder. O que Nicodemos tem a perder, pastor? Vamos analisar. Ele era um religioso influente. Então ele tem posição para perder? Sim ou não? Ele tem. Então ele sabe que, seguir Jesus, olhar para Jesus, eu vou perder minha posição. Nicodemos não tem só uma posição, ele é reconhecido. As pessoas olham para ele e olham, ele tem um diferencial, ele tem algo diferente. Então o que Nicodemos tem? Prestígio.
Ele tem prestígio. Nicodemos, sendo religioso, o que ele tem também da religião, daquilo que ele exerce? Ele tem salário. Então, opa, e agora? Vou perder meu salário. Nicodemos também, ele tem honra. As pessoas honram ele. As pessoas perguntam sobre ele. As pessoas querem aprender com ele. Ele tem distinção. Ele é distinto do demais. As pessoas olham para ele e conseguem enxergar quem ele é. Então, repare que Nicodemos, ele vai chegar para Jesus, mas ele tem algo que ele vai perder. Então por isso ele vai chegar, não, eu vou à noite. Então ele sabe que se ele for visto, ele vai pôr tudo isso por água abaixo. Ele pode perder tudo. E muitos Nicodemos estão assim. Até querem sentir, até querem aprender, querem ser preenchidos por Deus, como o jovem rico que nós falamos. Tem um vazio e eu quero ser preenchido, eu quero. As pessoas gostariam de viver aquilo que está na Bíblia. Você fala, pastor, eu gostaria de viver, eu quero viver. Mas tem um problema. Elas não querem perder o status. Eles não podem abrir mão da imagem que construíram. Não, eu tenho uma reputação. Eu sou alguém reconhecido lá fora. Como que eu vou abandonar tudo aquilo que eu conquistei? Porque lá eles são considerados. O jovem rico era considerado. Ele tinha muita riqueza. Então onde ele chegasse, as pessoas olhavam para ele, ele se distinguia. Mas Jesus está falando para ele, ó, tira, abre mão de tudo. Vem e me segue. Quantos de nós somos assim? A gente quer. É aquelas pessoas que falam, não, eu amo a Jesus. Mas você não quer abrir mão de nada. Você quer continuar levando a mesma coisa. A gente está se preocupando com bobagens. Diante da eternidade, irmãos, todo o resto é bobagem. Mas muitos, infelizmente, não conseguem chegar assim. Não conseguem andar. Veja, Nicodemos, ele chega à noite. Ele chega sozinho. Ele começa a conversa com elogios para Jesus. Não, o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Ele chega, né? Deixa eu fazer uma média com Jesus aqui. Deixa eu tentar dar uma agradada nele. Mas no final, ele vai sair dali. Ele vai sair daquela conversa sem de fato fixar os olhos em Jesus. Sabe por quê? Porque ele não quer abrir mão do seu status. Ele prefere cultivar, quase cultuar a sua própria imagem de mestre da lei. E isso é idolatria. Nicodemos está se escondendo dentro da religião. Ele se encontra com a verdade, mas ele não quer abrir mão do status. E agora? Tudo aquilo que eu sou, eu vivi até aqui assim. Vai perder tudo. Quantos hoje estão assim, irmãos? Tem a possibilidade de conhecer a verdade, mas não conseguem admitir que estavam errados. Porque admitir que estavam errados significa perder o status. Admitir que estava errado significa perder a posição diante dos homens. Quantos que estão se escondendo, irmãos, porque não querem deixar de ser os bacanas? Ah, ele é pessoa legal, ele é isso, ele é aquilo. Quantas pessoas não querem deixar de ser aqueles que dão as cartas, de ser aquele que faz a engrenagem rodar. O Nicodemos é assim, ele faz a engrenagem rodar, a religião rodar, ele é responsável por isso. Quantos não querem deixar de viver o pecado de estimação? Não querem deixar de ser vistos com status de espirituais.
A gente viu recentemente, essa semana, um pastor conhecido reconhecer um pecado, reconhecer um erro, e ele abriu mão de tudo, do status, da posição que ele tinha, perdeu o salário, perdeu o prestígio, mas para honrar o nome do Senhor, para reconhecer, opa, eu estou num caminho errado, e eu preciso admitir isso, eu preciso consertar isso. Mas quantos de nós não conseguimos chegar nessa condição, porque eu não quero perder minha posição, eu não quero perder do jeito, aquilo que eu conquistei, mas a Bíblia diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Agora, por que as pessoas caminham assim? Porque os seus olhos estão nos homens e não em Deus. Eu pergunto, onde estão os seus olhos hoje? Onde está o teu tesouro? Mateus capítulo 6, versículo 21, pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Por isso, irmãos, infelizmente, vemos em muitos lugares o evangelho mentiroso. Porque é o evangelho que está baseado no homem, não em Deus. Que quando a pessoa ela cai em si, quando ela vai na palavra buscar a Deus, elas se decepcionam com Jesus. Porque essa não foi a promessa feita. Falaram para mim que se eu aceitasse, meus problemas acabaram. Se eu aceitasse a Ele, os meus problemas se resolveriam. Muitos anunciam o evangelho segundo a carne, que você não tem renúncia, você não abre mão de nada, é só você vir à frente, você diz as palavras mágicas e você pode continuar sendo a mesma pessoa que você era antes. Você pode continuar vivendo a mesma vida que você vivia antes, porque não tem renúncia. Enquanto o evangelho genuíno, ele fala que é necessário se arrepender. Outros dizem que Deus te ama do jeito que você é, e que você pode continuar levando a sua vida do jeito que era antes, do jeito que está. Mas não é assim, irmãos, esse não é o evangelho. A palavra do Senhor em Atos capítulo de número 24, versículo 24, vai dizer assim. Paulo ele vai pregar o evangelho, Paulo está pregando o evangelho. Atos 24, versículo 24, diz assim: alguns dias mais tarde, Félix veio com Drusila, a sua esposa, que era judia. Ele mandou chamar Paulo e ouviu falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Agora olha que interessante, mas quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse: agora pode ir, quando eu puder, chamarei você de novo. Irmãos, a pregação de Paulo, obviamente, confrontava os pecados de Félix, e Félix não estava disposto a abandonar. E aí ele ficou com medo. O que ele fez? Ô Paulo, vai embora, já deu, você já falou bastante, já te deu a oportunidade de você falar, pode ir embora, quando eu tiver um tempo de novo eu chamo você. Se Paulo tivesse pregado o evangelho que muitos pregam hoje, se ele fosse pregar um evangelho sem arrependimento, seria mais ou menos assim: qualquer coincidência, Félix, Deus ama você. Félix, Ele enviou Jesus para morrer na cruz por você, para que você seja salvo. Você gostaria de receber em seu coração? Se sim, repita essa oração comigo. E esse seria o fim da mensagem. Será que você conseguiu identificar alguma coisa parecida do que acontece hoje? A base do evangelho é o arrependimento. Se você não entender que você é um pecador, se você não entender que você merece o inferno, essa palavra, você merece o inferno. Nós merecemos o inferno. Se você não se arrepender dos seus pecados,
Se você não estiver disposto a perder o teu status, você vai passar a eternidade num lugar muito ruim. E Deus está alertando a sua igreja. Então eu pergunto, onde estão os seus olhos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas você teme mais o diabo do que a Deus. Então eu estou perguntando para vocês hoje, onde estão os seus olhos? Você está olhando para Jesus ou você olha para os homens? É tempo da igreja de Cristo despertar, porque a gente está brincando de ser crente, a gente acha que, eu vivo de qualquer jeito, eu faço qualquer coisa e Deus vai me abençoar. Eu não me arrependo, eu continuo vivendo a mesma vida, continuo cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, e está tudo certo. Porque a graça já me alcançou e resolveu meus problemas. Jesus pagou na cruz, os meus erros. Então tem aqueles, a gente estava lendo, minha esposa estava lendo esses dias, a palavra de Deus, explicando lá. Então quer dizer, vamos pecar mais, para que se manifeste mais a graça de Deus. Porque aí vai mostrar que a graça de Deus está sobre a gente, Então vamos pecar mais, vamos errar mais. Tem pessoas que estão vivendo assim. E Paulo vai dizer de forma nenhuma. A gente não vai viver assim. Não é isso. Então, onde estão fixos os teus olhos? Será que você está olhando para Jesus ou não? Segundo ponto e último, eu vou encerrar aqui. Mesmo na escuridão, Deus te vê. Sabemos porque que Nicodemos foi à noite para ver Jesus. Ele quer se esconder, porque o que vão pensar dele? Então ele vai à noite. Mas Jesus é o quê? Jesus é a luz. E não existe nenhuma forma de você se esconder diante da luz. Vai aparecer, irmãos. Nicodemos vai até a luz tentando se esconder, se proteger. Ele acha que à noite ele vai se esconder, mas a luz se revela para ele, se mostra para ele, e vai revelar quem ele é, vai revelar o coração dele. Agora, vamos comparar por um momento dois perdidos. Eu já estou terminando. Que se encontram com Jesus. Dois perdidos que se encontraram com Jesus. Um deles é o Nicodemos, que a gente está falando sobre ele. Vamos lá, ele está perdido. Nicodemos está perdido. Tão perdido que ele prefere ir até Jesus à noite para não ser visto. O outro que eu quero comparar é um ladrão. Um ladrão. Um ladrão que se entregou a Jesus nos últimos minutos de vida. Então vamos fazer rapidamente para a gente terminar aqui. Vamos fazer um paralelo entre os dois. Um é doutor da lei, é estudioso sobre Deus, conhece a Bíblia, mas ele se sente vazio. Ele vai até Jesus à noite, conversa com ele, ele tem a oportunidade de tirar as dúvidas, ele tem a oportunidade de ouvir, mas ele vai embora sem se entregar, para não ser visto, falando com Jesus. O outro, ele é um bandido, ele não era estudioso, ele não conhecia a Bíblia, porém, eles compartilham de algo, eles sentem o mesmo vazio, ele também sente o mesmo vazio que o doutor da lei, Nicodemos. Mas tem uma diferença agora, ele não foi até Jesus, o ladrão não foi até Jesus, ele não sabia onde Jesus morava, mas ele encontrou ali na cruz. Ele não vai dialogar com Jesus como Nicodemos dialogou. Ele não dialoga com Jesus, mas ele acaba sendo convidado por Jesus para conhecer a casa dele, e ele se entrega. Por acaso, na crucificação também houve escuridão. O encontro que aquele bandido teve também foi à noite, irmãos. Não, pastor, se Jesus morreu 15h, estava claro. Mateus capítulo 27, versículo 45. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Então estava à noite ou não estava? Os dois se encontraram com Jesus à noite. Agora, a pergunta que fica é:
Com qual desses você se parece? O ladrão está perdido. E ele sabe que está perdido. Ele reconhece que está perdido. Ele reconhece Jesus como Senhor. Ele fala: nós merecemos. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas Ele não fez nada. Ele está reconhecendo: eu estou perdido e eu sei disso. E ele não. E ele se arrisca, ele vai se arriscar agora. E ele pede para Jesus para entrar no reino. Ele se reconhece como pecador. Ele se reconhece como culpado. E ele entende: eu mereço a condenação, eu mereço o inferno. Ele está dizendo para o outro ladrão: eu mereço, a gente merece isso aqui. Ele não, mas a gente merece. O Nicodemos está perdido, mas ele não sabe que está perdido. Ele vai até Jesus. Ele não quer ser reconhecido como seu seguidor. Tem muito a perder e vai embora. Mesmo diante da verdade, ele endurece o coração. O Nicodemos não consegue enxergar. Ele não quer ser reconhecido como Senhor. Mas sabe o que é o mais interessante? O Nicodemos ouviu o resumo do Evangelho. Ele ouviu de Jesus. Qual era a missão dele? João 3,16. É o complemento. Ele está falando para o Nicodemos isso. Eu vim para que você não pereça. Eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Mas o Nicodemos não entende isso. Ele não se rende. Vamos ficar de pé. Sabemos que a conversão de Nicodemos foi um processo. A gente vai vendo ao longo da palavra que ele vai passar pelo processo. O pouco que a gente vai ouvir falar de Nicodemos ainda foi um processo, até ele entender que os olhos dele tinham de estar em Jesus e não nos homens. Ele estava muito preocupado em olhar para os homens. O ladrão levou apenas alguns minutos para se converter. Já o Nicodemos levou anos. E a questão é: quanto tempo ainda temos? Quanto tempo ainda temos? Às vezes a gente quer deixar tudo para depois. Às vezes a gente acha que tem muito tempo ainda. Eu sou muito novo. Mas Jesus continua alertando. Jesus continua chamando. Quanto tempo ainda você tem? Às vezes a gente olha e o mundo perfeito é: eu vou envelhecer e quando eu estiver bem velhinho, aí eu vou morrer. Então lá, até aquele momento eu tenho tempo. Mas a gente vê tantas histórias. Crianças, jovens, que perdem suas vidas. Então a pergunta é: quanto tempo você ainda tem? É tempo de olharmos de verdade para Jesus. Não há mais tempo de você brincar de ser crente. Não há tempo mais para você se simpatizar porque você se sente bem. Então eu venho para a igreja porque eu me sinto bem, eu sinto uma energia, uma força, e aí eu vou para a semana e eu vou conseguir trabalhar bem, depois eu volto outro dia, aí quando eu me sentir fraco eu vou, recarrego ali. É tempo de nós nos encontrarmos verdadeiramente com Jesus. E Deus está chamando você nessa noite. Não endureça o seu coração. Há 2 semanas atrás, nós fomos ministrados sobre as noivas, as prudentes e as loucas. E o Senhor continua chamando a igreja dele. Desperta, enquanto há tempo. Conserta a tua vida. Reconheça o senhorio de Jesus na tua vida.
Reconheça os teus pecados. Reconheça os teus erros. Se arrependa. Conserta a tua vida. Então Deus está falando comigo e com você hoje. Deus está falando com todos nós. Nós temos 2 casos. Alguém estava na igreja. O Nicodemos estava na igreja. Ele estava perdido. O filho mais velho estava na casa do pai, mas estava perdido. Tem o filho pródigo, que largou tudo. Mas ele entendeu também que era na casa do pai que ele tinha segurança. Eu não sei quem você é. Não sei quem é você nessas histórias todas. Não sei quem você se identifica. Mas eu quero dizer para você que Deus está chamando para você, está te dando uma chance. Então, eu quero orar por você. Eu não estou dizendo para você que se você vir à frente aqui, que você vai continuar vivendo a sua vida do jeito que está. Não. Para você vir à frente, você precisa falar: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero consertar a minha vida. Eu não quero ser apenas alguém que te segue à distância. Porque seguir à distância o Senhor não vai conhecer. Mas eu quero ser alguém que verdadeiramente vive esse evangelho de arrependimento genuíno. Então, se hoje nós temos pessoas aqui que não conhecem Jesus, Deus está te dando uma oportunidade hoje. Ele está falando para você: é tempo de você se arrepender. É tempo de você falar: eu quero esse senhorio de Cristo sobre a minha vida. Talvez você se desviou do caminho em algum momento. Você não entendeu o verdadeiro arrependimento, mas Deus está te dando uma oportunidade hoje para você vir aqui e falar: Senhor, eu preciso. Essa palavra é para mim. Porque ainda tem tempo. Porque a porta da graça está aberta hoje. Mas eu não sei. Daqui a 1 minuto, 2 minutos, Jesus pode voltar. E se Ele voltar, aonde você vai? Você pode sair por essas portas daqui hoje e ir embora como se nada tivesse acontecido e você segue a sua vida do jeito que está. Mas Ele está voltando. E o que será da tua alma? Por isso eu quero cantar um louvor. E enquanto eu louvo, eu quero te dar essa oportunidade para você pensar um pouco mais. Na realidade, você nem deveria pensar muito. Mas eu estou te dando essa oportunidade. Jesus está nos dando essa oportunidade. E se você entender, eu quero encorajá-lo. Seja corajoso. Abra mão do seu status. Não interessa o que vão pensar de você. Não interessa o que vão falar de você. O que interessa é que Jesus vai falar de mim. Naquele grande dia. Deus está perguntando: quem você diz que eu sou?